Vale a pena investir no BTLG11, ele tem bons números hoje, ele tem bons imóveis hoje. Qual estratégia utilizar para adquirir cotas do BTLG11? Qual a melhor maneira de investir nesse fundo imobiliário e se vale a pena ou não colocar dinheiro nele? Essas e outras dúvidas eu vou responder através dessa análise completa aqui do BTLG11, que é um fundo imobiliário do BTG Pactual, que está aqui na minha tela. Estou aqui na Status Invest, tá? Que é um dos melhores sites, na minha opinião, para avaliar fundos imobiliários, ações, até ativos internacionais. Você pode analisar através da Status Invest, porque aqui você encontra informações úteis e necessárias para a sua avaliação. Então estamos aqui novamente, tá? Os primeiros dados que nós temos contato aqui é basicamente o valor da cota, né, do BTLG11 hoje, que é R$ 104,52. Você tem aqui a mínima das últimas 52 semanas, que é R$ 91,33, a máxima, que é R$ 107,48, e aqui o dividendo, que são modestos 8,53%, tá? E esse valor ele pode vir a subir um pouco agora nos próximos meses, e eu vou explicar o porquê em breve, tá? Aqui os últimos 12 meses de valorização, 0,90, né? E aqui em cima o ticket BTLG11, que é um fundo BTG Pactual Logística, tá? É um fundo de logística representando um ativo que vai ter bastante oscilação em quesito do seu preço, tá? O preço da cota, ela vai apresentar uma quantidade considerável de oscilações, tá? Em comparação com fundos híbridos ou até mesmo de papel, tá? Peguei aqui um ano de amostragem, você pode ver aqui que ele teve um período bem ruim aqui em fevereiro de 2023, né? Ele estava custando por volta aqui de R$ 91, tá? Hoje R$ 104, quem comprou já está lucrando com a valorização da cota e recebendo um pouco mais de dividendos também. E ele vem ganhando tração aqui desde fevereiro mesmo, né? Ele ganhou aqui um pequeno pico aqui, depois ele caiu novamente, corrigiu um pouco, e ele vem ganhando tração, subindo cada vez mais, tá? E a tendência dos fundos imobiliários de logística agora é subir um pouco mais, porque você tem um corte na Selic, né? O que inclusive deve acontecer mais vezes agora. Temos o primeiro corte na Selic, vamos ver outros cortes agora na sequência, né? E consecutivamente você tem novos investidores no mercado de fundos imobiliários e investidores também olhando com mais carinho para fundos de logística, ali até mesmo tijolo, porque os fundos de papel, os híbridos também, vão pagar menores dividendos, tá? Você vai ter uma distribuição menor de dividendos porque os contratos geralmente estão atrelados aí ou ao CDI ou até mesmo IPCA, e a queda da Selic geralmente significa que a inflação está sendo controlada ou estamos atingindo a meta da inflação. Então, com essa queda, você tem novos investidores dentro do mercado e você também tem uma migração setorial, né? Pessoas alocando um patrimônio em outros setores, a não ser aí diferentes, né, do de papel e híbrido, né? Ali fundo tijolo, logística e tudo mais, tá? Então você vai ter assim uma alta, provavelmente nós vamos chegar aqui novamente em R$ 107, R$ 108, R$ 110 no BTLG11. Tá? A máxima desse fundo imobiliário provavelmente aconteceu antes de 2019 aqui, ó, 2020 na verdade, perdão. Aqui, ó, a máxima dele foi de R$ 134,15, tá? Antes daquele período ruim, ele chegou numa mínima aqui de R$ 77,20. Acredito que é muito difícil acontecer novamente, tá? Essa mínima, tá? Inclusive com a expansão do mercado, com novos investidores entrando no mercado de fundos imobiliários. Inclusive eu quero ajudar você da melhor forma possível a ingressar nesse mercado. Caso você seja investidor novato, né? Inclusive eu tenho um curso completo sobre esse mercado, tá? Eu ensino você a analisar o fundo imobiliário. Tem uma carteira disponível para você, automática, que atualiza ali conforme os seus investimentos, tá? O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? E está com R$ 100 de desconto para novos alunos, então aproveite essa oportunidade, tá bom? Beleza, continuando aqui, basicamente você pode ganhar sim com a valorização da cota, tá? Comprando essa cota hoje a R$ 104, depois vendendo a 120 aí com R$ 16 de lucro, ou por exemplo a 130, por exemplo, com ele voltando aqui à máxima histórica, né? Então, assim como outros fundos de logística, ele tem sim uma certa oscilação em relação à cota. Você vai perceber que os dividendos são bem sólidos, assim como qualquer outro fundo de logística, tá? Inclusive eu dei uma breve olhada nos números desse fundo imobiliário, então está sendo uma análise ao vivo, tá? Inclusive agora, olha só. Aqui o valor patrimonial por cota, ele deveria custar R$ 98,16, considerando os imóveis, tá? Basicamente, quanto que custa os imóveis do BTLG11? R$ 98,16. Quanto que está custando hoje? R$ 104,52. Ou seja, ele está sendo negociado com um prêmio, tá? Então quer dizer o quê? Esse 1,16
0,06 aqui, esse 6 aqui é o prêmio que ele está sendo negociado. O que significa o prêmio? O mercado, ele topa pagar mais por esse fundo imobiliário do que ele de fato vale. Isso acontece muito com ações, tá? Que o mercado paga muito mais do que aquela empresa vale, porque o mercado não olha só para o agora nem para o passado, ele olha para o futuro e para o potencial de valorização dos imóveis, inclusive os galpões logísticos do BTLG11, tá? Então, basicamente, o mercado ele topa pagar esse valor a mais por conta da qualidade desse fundo imobiliário. Tudo bem? Aqui o valor de caixa, né, 95 milhões de reais, é um bom caixa sim, porém ele sempre vai oscilar com a aquisição de novos imóveis e também a venda, tá, desses imóveis, tudo bem? Na verdade é ao contrário, né? Com a venda dos imóveis você tem um caixa cada vez maior. Com a aquisição de novos imóveis, você tem um caixa cada vez menor, tudo bem? Aqui algumas informações sobre os últimos 3 anos aqui em relação ao dividendo e também ao valor dele, tá, do fundo imobiliário. E aqui um ponto muito importante que é o número de cotistas, tá? 224 mil cotistas. Eu particularmente gosto de investir em fundos imobiliários que tem acima de 100 mil cotistas, tá? Por quê? Porque ele tem uma boa liquidez geralmente. Olha só, ele aqui, esse fundo imobiliário, ele apresenta mais de 7 milhões de reais de liquidez diária, ou seja, todos os dias são negociados em média 7 milhões de reais em cotas do BTLG11. Então, inclusive falando da liquidez média diária dele está excelente, tá? Acima de 1 milhão já está boa, tudo bem? Acima de 1 milhão já é bem aceitável a liquidez média diária. Tem fundos aí que estão passando os 10 milhões de reais, o que é ótimo, né? Inclusive o MXRF11 já passou faz tempo, tá? E aqui o último rendimento dele de 0,76 centavos. Aqui o rendimento mensal médio dele de 0,73 centavos, né? Aqui o último rendimento que foi um pouco superior ao rendimento médio mensal. Aqui a cotação base R$ 102,95. Esse mês já vai ser um pouco diferente a distribuição, já está um pouco mais valorizada, né? Quem é investidor vai se tornar um investidor do BTLG11, vai receber aí um dividendo um pouco mais gordinho, né? Aí mais interessante. E aqui temos os últimos anos, né? Vou pegar o máximo aqui desde 2016 aqui, ó. Você vai perceber que ele vem pagando cada vez mais dividendos. Porém, se você olhar bem friamente aqui, você vai perceber que são blocos, ó, sempre blocos de distribuição. Por que esses blocos, né? Por conta do setor, a não ser no período 2020 aqui que tivemos, né, a pandemia. Mas geralmente são blocos, né? São basicamente distribuições mais sólidas e consolidadas de modo geral. Então você não tem igual um fundo de papel que às vezes distribui muito, depois cai, depois volta a distribuir mais ainda, então ele fica oscilando bastante. Aqui não, aqui você tem uma previsibilidade maior por conta dessa distribuição mais sólida, tá? Essa é uma característica dos fundos de logística e os fundos de tijolo também. E por conta dessa distribuição mais sólida e previsível, nós recomendamos fortemente que os novos investidores comecem com fundos de logística e tijolo para depois migrar para os híbridos e papel também, porque eles apresentam uma oscilação de dividendos muito mais agressiva do que os fundos de logística. Em contrapartida, os fundos de logística apresentam uma oscilação no valor da cota muito maior, né? Então, cada um tem sua vantagem e desvantagem, tá? Basta você saber como que você vai encaixar. Eu vou explicar no final desse vídeo aqui aonde encaixar esse fundo imobiliário na sua carteira, caso você queira adquirir ele ou não. Pode ser que não vale a pena para você também, tá? Então, subscrição aqui, né? Novas cotas que foram emitidas. A última emissão foi em 2022, ano passado, né? Basicamente no começo do ano passado. Em breve devemos ver novas emissões aí do BTLG11, aqui propaganda, algumas informações e aqui informações úteis sobre o fundo imobiliário, o ticket dele, o nome dele bonitinho, o CNPJ, o início do fundo foi em 2010, olha só. Aqui o tipo renda, tá, pela Ambima, mas é um fundo basicamente de logística. Aqui também tá híbrido no segmento, só que olha aqui o segmento aqui, ó, imóveis industriais e logísticos, tá? Por que, Leonan? Por que tem essa diferença entre aqui tá renda, aqui está híbrido e aqui está logística, tá? Porque o segmento é aquele que é basicamente a quantidade de ativos que são predominantes nesse fundo imobiliário. Então, no BTLG11, os imóveis logísticos são predominantes. Não quer dizer que ele não invista em outros ativos, como outros fundos, por exemplo, ou adquire até alguns papéis. Mas o que ele mais tem é valores alocados, o patrimônio desse fundo está predominantemente alocado nos imóveis logísticos, tudo bem? Passando aqui, né, gestão ativa, que eu só compro, inclusive eu só faço avaliação de fundos de gestão ativa, gestão passiva não faz sentido. Público-alvo investidores em geral, eu e você. Alguns vídeos informacionais sobre o BTLG11, mais
propaganda. E aqui a evolução do patrimônio desse fundo imobiliário, né? Ele tem aqui desde 2017 aqui, posso agrupar por ano, por exemplo, ó, 2017 aqui 173 milhões, depois 189, depois 203, depois 1 bilhão 312, depois 1 bilhão e meio, depois 2 bilhões, depois 2 bilhões e 67, né? Teve uma pequena queda aqui, né, basicamente, mas tudo bem, né? A ideia é que ele continue crescendo, tá? Anualmente falando, tá? A tendência é que ele cresça. Caso ele venha a performar mal e perder cada vez mais valor, é um sinal vermelho, já passou da hora de você vender esse fundo imobiliário caso venha a acontecer, então fique atento a esses números. Leonan, qual é o prazo que eu devo fazer uma avaliação de um fundo imobiliário? Em média, de 3 a 6 meses, tá? Então a cada 3 meses ou 6 meses, por exemplo, você entrar aqui e dar uma olhadinha. Não precisa fazer uma análise assim de 3, 4, 5 horas, mas só olhar os dados desse fundo, como ele está se comportando e inclusive pegar essas últimas notícias aqui, tá? Sobre esse fundo imobiliário, se tem algum escândalo envolvendo esse fundo imobiliário ou a gestora / administradora desse fundo, que inclusive é o BTG Pactual, tá? O BTG é tanto administrador quanto gestor desse fundo. Isso é bom e ruim, também existe o lado positivo e negativo, que você não vai encontrar tantos conflitos de interesse, porém se acontece algo com o BTG Pactual, esse fundo ele é basicamente, né, ele é altamente impactado pelo BTG Pactual, tá? Então, continuando aqui, você tendo um patrimônio crescente, isso é ótimo, é importante, tá, que isso aconteça. Inclusive, por que não fechou, né, 2023? Porque o ano não acabou ainda, tá? Então a tendência é que ele cresça esse candle um pouco mais aqui, ó. Vou até colocar em verde que fica melhor, né? A tendência é que esses candles ele venham crescendo cada vez mais, tá? Ele vai progredindo cada vez mais, com a cota se valorizando, com novos imóveis sendo adquiridos por esse fundo imobiliário e assim em diante. Como eu sempre falo, resultados aqui basicamente são informações úteis e importantes, tá? Só que geralmente da direita para a esquerda, estando positivo, no caso, os números positivos e menores as despesas, claro que as despesas podem aumentar, porque você tendo mais imóveis, você vai ter mais despesas, tá? Só que o bom é se a despesa estiver mais baixa do que o lucro, obviamente, tá? Então o resumo do resumo se da direita para a esquerda estiver com bons números, basicamente crescendo, esse fundo crescendo cada vez mais, se desenvolvendo cada vez mais, é bom, tudo bem? Vale a pena adquirir ele nesse ponto, tá? Descendo um pouco mais, nós temos aqui as demonstrações trimestrais, eu recomendo você ler e pesquisar sobre os termos também. Eu só não vou mais a fundo aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco, tá? Aqui os valores a receber, existem várias situações, desde aluguéis, a venda de imóveis e outros também, que você tem aqui, tá? Você pode conferir. Aqui o caixa, né? Como eu expliquei para você já, o caixa ele vai flutuar. Momentos de venda, tá? E aquisição de novos imóveis. Venda e aquisição de novos imóveis. Venda e depois aquisição, tá? Então o caixa ele sempre vai oscilar. E é interessante você analisar também se esse caixa ele está indo embora de uma maneira suspeita, tá com dívidas às vezes, aí você não investe no fundo, né? Obviamente, tá? E não só no BTLG11 como qualquer outro fundo imobiliário. Valores a pagar, você tem que ir desde as contas, né, as despesas até a distribuição aí mensal de proventos, tá? E aqui nós temos uma parte muito importante quando falamos de fundos de logística, tá? Que são os imóveis, né? Os imóveis e terreno, portfólio aqui do BTLG11. Então você tem aqui vários galpões logísticos, tá? O que me chama a atenção é a vacância, ó, vacância em 0%, tá vendo? Então a gente tem um bom, tirando esse último aqui de 4,59%, é interessante você ver que a vacância ela está basicamente zerada, né? Que a vacância é quanto desses imóveis está vago, lembre-se dessa métrica, né? Aqui você tem a distribuição de metros quadrados dos imóveis e aqui o vencimento do contrato. Essa parte é muito legal a gente dar uma olhadinha mais a fundo, tá? Quanto maior for a duração dos contratos de um fundo imobiliário, maior é a sua previsibilidade e também a segurança para nós que somos investidores. Por quê? Se um fundo imobiliário tem muitos contratos que vão vencer em 3, 6 ou até mesmo aqui 9 a 12 meses, tem uma quantidade muito grande que consuma muito desse fundo imobiliário, nós não temos como saber ou ter uma previsibilidade ou até mesmo fazer uma análise muito assertiva do futuro desse fundo, porque pode ser que ele não consiga alugar os imóveis, que ele não tenha ali inquilinos e empresas que estejam olhando para esses imóveis, que queiram adquirir esses imóveis. Então, quanto maior basicamente a longevidade dos contratos, melhor para nós que somos investidores, tá? Aqui uma parte bem importante também que são os indexadores, tá? Ele é basicamente indexado ao IPCA, que é a nossa inflação, né? Que se subir aí para 10, 11, 12%, nós ganhamos também com essa alta da inflação. Nós não queremos uma alta da inflação, mas pode acontecer. Como eu falei para você,
ele não tem só os galpões logísticos, tá? Ele tem aqui outros fundos imobiliários também no seu portfólio, tem aqui CRIs, né? Tem um CRI na verdade, e tem outros fundos, como eu já expliquei para você, até ações relacionadas, tá? Então ele tem uma salada mista aqui, por isso que a Ambima categoriza como híbrido também, só que ele é um fundo categorizado de forma geral, de maneira mais ampla, como um fundo imobiliário logístico, tá? De logística, do segmento de logística, tudo bem? Leonan, acabou por aí? Já vimos todos os dados e informações? Claro que não. Você vai descer aqui e vai achar o relatório gerencial, que é uma das partes mais importantes da análise, tá? Para que você entenda como funciona a cabeça do gestor desse fundo, para onde esse fundo vai e onde ele está hoje. Ah, Leonan, os números de hoje são bons do BTLG11? São bons números, tá? Você tem basicamente uma boa qualidade nos números, você tem bons números aqui dentro, porém você tem que entender para onde que ele vai. Não adianta ele ser só bom hoje, sendo que você vai investir nele para durar aí 2, 4, 5, 10 anos na sua carteira de investimentos, né? Então temos aqui basicamente uma apresentação. Primeiro ele explica como que está aqui o BT Pactual Logística FI, né, o BTLG11, tá? A database dele, no caso desse relatório aqui, o rendimento base também, que foi do último mês, 0,76, a gente já viu esse rendimento aqui. O mês de referência, junho de 2023. Quantidade de emissões, apenas 11 emissões, não é um número muito grande. Aqui, ó, a taxa de administração, 0,90 sobre o rendimento, tá? Então é super tranquilo, nada que venha impactar muito fortemente aí o rendimento desse fundo imobiliário. Aqui, números importantes, né? Retorno é uma média de 30% em 36 meses, tá? Valor patrimonial, R$ 98,00, valor de mercado, nesse último relatório, R$ 102,00, né? Mais algumas informações bem legais, 22 imóveis aqui, ó, o dividendo médio aqui de 8,9% e o número de investidores cotistas, né? Aqui de 221 mil cotistas e o volume médio mensal de 163 milhões aí de liquidez média mensal. Mensagem aos investidores. Então aqui ele vai explicar algumas questões do BTLG11 ao longo desse relatório, algumas tomadas de decisões do tempo presente e do tempo futuro também que eles querem tomar adiante, tá? Aqui a composição do fundo, você pode analisar o histórico de resultados também, tá? O glossário para você entender um pouco melhor aqui, basicamente da alocação, onde está, como é que está a situação desse fundo, tá? Aqui eles mostram algumas imagens, é bem característico, tá? Desses relatórios de logística, né? As imagens dos galpões gigantescos, né? E também a localização, tá? Inclusive eu não falei ainda nessa análise aqui sobre o risco regional. Basicamente galpão logístico vai ficar em polos logísticos, né? Que a gente inclui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Mas majoritariamente é São Paulo. Se você for perceber aqui, basicamente quase todos estão em São Paulo, porque é um polo econômico nacional. Então ele vai estar em São Paulo e aqui ele vai explicar ó, 40% de ganho de capital, ele vai dar tudo muito bem detalhado, tudo super destrinchado para você analisar, tá? Leonan, todo mês eu vou ter que olhar esses números? Claro que não, até porque fica meio inviável para você. É interessante, como eu já falei nesse vídeo, de 3 a 6 meses eu voltar aqui e dar uma olhadinha para ver se não mudou os princípios desse fundo imobiliário. Inclusive, anotar o porquê que você comprou esse fundo imobiliário, para você voltar daqui 3 a 6 até 12 meses e conferir. Poxa, eu comprei esse fundo imobiliário porque ele tem tal imóvel. Beleza, está ok? Está ok. Porque ele está com esses números, está ok? Está ok. Porque o gestor está pretendendo comprar novos imóveis numa boa localidade que eu gostei, eu estou de acordo, está ok? Não está ok. Aí você revisa se vale a pena manter esse fundo imobiliário ou não, tá? Aqui os indexadores, né? 12% no IGPM, vou dar um zoom aqui. 12% aqui no IGPM e 88% no IPCA. Aqui os inquilinos por setor, tá? Que você pode ver os setores, tá? Que estão alugando esses galpões logísticos. Temos desde e-commerce até varejo, papel e celulose, A e B, desenvolvimento, logística mesmo, né? Galpões logísticos aí. E a tipologia dos contratos, atípico e típico também, como que eles estão estruturando os contratos, tá? E aqui o perfil dos ativos, desenvolvimento, varejo industrial e logístico, basicamente, que é o que mais tem aqui posicionado, tá? Tipo de multa, eles falam um pouco das multas dos contratos contractuais, que é meio importante você entender. A alavancagem, que não é muito grande, tá? No máximo 9,5%, não é muito expressivo assim não. E os ativos, olha só que legal. Basicamente, ativos aqui em um raio de 30 e 60 quilômetros, não tem uma distância muito grande e como eu falei para você, a maioria dos ativos aqui em São Paulo, tá? Aqui o portfólio ele vai explicar onde estão os galpões e você pode ver, claro que tem São Paulo, mas tem Bahia aqui também, ó. Olha lá, temos ativos na Bahia também.
tá? Então você pode encontrar aqui os imóveis, né? Inclusive é legal essa questão de você poder ir visitar os imóveis, você pode ir lá e ver como que é, se te agrada ou não e assim adiante, tá? Inclusive você sendo um investidor. Temos aqui também Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, novamente, né? E aqui o cronograma, algumas informações aí, que inclusive, ó, informações nesse relatório era futura, né? No caso aqui no dia 7 de agosto, eles já falam, já trazem algumas informações futuras, agora não é mais futura, né? E aqui a cotação, ele explica um pouco mais a cotação do volume mensal e aí encerra o relatório, tá? Então é importante você ler com calma, só ler com calma e vai anotando o que chama atenção para você e que é um ponto negativo aos seus olhos, beleza? Então esse aqui é o BTLG11. Considerações finais, né? É um fundo de logística. Não espere que ele vai te pagar um dividendo muito agressivo de 12, 13, 14% ao ano. Ele vai sim poder se valorizar em relação à cota e consecutivamente pagar um dividendo cada vez maior para você a médio e longo prazo, tá bom? Agora, como que o BTLG11 se encaixa na sua carteira de investimentos? Como um fundo imobiliário de um teor de risco um pouco mais baixo, uma rentabilidade um pouco mais baixa também, mensalmente falando agora, nesse exato momento. Então, ele pode tomar ali um espaço relativamente grande ou pequeno de acordo com a sua estratégia de investimentos. Se você visa uma rentabilidade maior mensalmente ali e não se importa tanto com o risco de adquirir fundos de papel ou híbridos, por exemplo, então ele vai ter uma posição um pouco menor na sua carteira. Agora, se você tem uma carteira mais conservadora, que basicamente quer ali uma distribuição mais sólida mensalmente falando, ele terá uma posição mais relevante, um pouco mais extensa na sua carteira, beirando ali os 15, 17, 18% de uma carteira de investimentos em fundos imobiliários. E Leonan, vale a pena adquirir o BTLG11? Nas informações que nós temos hoje, ele está muito saudável. Ele é um fundo imobiliário muito saudável e que tem muito potencial de crescer, fora que o BTG Pactual é super competente na gestão e administração também. É um dos maiores bancos do Brasil aí que nós temos hoje, então ele tem uma boa fama, tem um bom gestor / administrador e também tem bons imóveis, tá? Então eu acho que essas informações já falam por si só. Mas tome muito cuidado, é importante você saber analisar tanto agora na hora de comprar, quanto também na hora de vender. Então você tem que saber exatamente por que você está comprando o BTLG11. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você. Vou deixar alguns links importantes aqui abaixo desse vídeo, tá? Do meu curso, meu Instagram para você seguir lá, que é esse aqui inclusive. E também deixa aquele gostei nesse vídeo se você gostou desse conteúdo aqui e se inscreva nesse canal para mais conteúdos e informações sobre fundos imobiliários e outros investimentos de modo geral. Um grande abraço para você, bons lucros, comenta aqui a sua opinião, quero saber o que você achou desse vídeo. Vale a pena comprar o BTLG11? Vai comprar ele? Já é investidor? Comenta aí qual é a sua opinião. Um grande abraço para você e até um próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais!